de volta e hoje eu converso com Marcilene Sena, nutricionista, esteticista, falando sobre alimentação saudável. E eu queria te perguntar, Marcilene, sobre essa tão normal hoje em dia ansiedade, como que a gente pode, e a ansiedade leva a gente para compulsão alimentar, como que a gente pode, vamos dizer assim, dominar essa situação de ansiedade, de correria, de querer tudo rápido demais, sem se prejudicar, sem levar também para entrar numa depressão, né, nessas doenças da moda, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Hoje há essa preocupação, inclusive a nutrição, ela foca bastante nisso, por conta do número crescente de pacientes com depressão. Então, eles precisam de um cuidado especial. A ansiedade que geram comportamentos compulsivos, então, é compulsão por comida, por compra. Como é que a gente sabe se já está com compulsão alimentar? Normalmente, o indivíduo, ele não percebe. E aí, ou ele passa por uma consulta com o médico ou com o nutricionista, nessa conversa a gente começa a perceber o que está acontecendo com esse paciente. Por conta do dia a dia dele, porque aí você vai ver a rotina desse paciente. Como que é a vida dele, o trabalho, a casa, os relacionamentos. E o paciente começa de uma forma muito sutil e aí, quando ele pensa que não, aquilo já tomou uma proporção grande. Então ele não sente que está com aquela compulsão? Será que não seria aquela condição de não estar com fome e estar comendo? Sim, que a gente Vai fala lá sem que querer, não é já a fome pega. fisiológica, porque há os tipos de fome. Então a fome mesmo, quando você está com fome, é aquela necessidade do organismo que está buscando alimento. Para quê? Para te manter vivo, para que você fique as suas atividades vitais funcionando. Isso seria o quê? Nesse momento você comeria qualquer alimento. Mesmo que não goste? Sim, porque o seu corpo precisa, senão você vai passar mal. E aí tem a vontadezinha, que normalmente está associado a eventos sociais. Você saiu, está num grupo de amigos, você não está com fome, mas você tem aqueles alimentos ali disponíveis e aí você fica. Então, é a fome social, a gente fica beliscando, e não se apercebe da quantidade de calorias que você está ingerindo. Isso já é compulsão também, né? Começa assim. E aquele negócio de levantar de madrugada para comer? Comer, tem isso também. Também é compulsão? Tem, compulsão. Levantou de madrugada para comer? Já é um quadro que precisa de orientação. Aí você tem que ver se esse paciente não passa muitas horas durante o dia sem comer, que isso é comum acontecer, não faz o café da manhã, vai almoçar 2, 3 horas da tarde, e o organismo ele sente muito isso, né? Uma vez que a gente precisa se alimentar a cada 3 horas. Ou então aquele que não janta, talvez seja esse que acorda de noite? Sim. Às vezes nem não, né? Eu conheço gente que acorda 3 horas da manhã para comer, não tem jeito. Comer. Normalmente é isso, ficou um período muito longo sem se alimentar. E aí o corpo precisa repor essas energias. Né? Haja visto que à noite a gente precisa ter uma quantidade suficiente de glicose, porque o cérebro... Então, mas o ideal se sentir fome de madrugada é aguentar a fome? Toma um chá, come uma fruta, porque também se o organismo tiver tendo essa necessidade de repor essa reserva rapidamente e a pessoa não comer, ela poderá se sentir mal também, passar mal. Aí tem que investigar o que está acontecendo com esse indivíduo. Que nem, Marcilene, a gula. Esse negócio também de comer sem fome, não passa já indo para a gula, né? E a gula está dentro de defeitos, vamos dizer assim, dentro dos 7 pecados lá, tal, tudo. Como é que a gente leva isso para o espiritismo e para aquela nossa sacudida de dizer, olha o espiritualismo que você deve, né, colocar como prioridade, porque nós somos seres espíritos em evolução, em encarnação, para que alcancemos realmente essa evolução. Como é que fica essa gula aí? Como nós temos consciência que o nosso corpo é a morada do espírito, a gente tem que sempre se atentar ao que nós estamos fazendo com esse corpo, né? Sempre pensar sobre isso. O que eu estou fazendo, né? Eu estou dando o que ele realmente precisa, eu não estou exagerando, me excedendo em algumas coisas. Mas se for criança, que não tem ainda essa reflexão, esse discernimento. Então, e também a gente trabalha muito com a área infantil, porque às vezes esses comportamentos já foram adquiridos da família. Porque a criança, ela absorve o comportamento alimentar dela, é o reflexo da família.
Então, há que se ter essa A mãe e o pai têm que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado. E aí o profissional, quando percebe, ele não vai cuidar só da criança, ele vai cuidar da família. Porque se não tiver essa mudança de todos, você não consegue ajudar aquele indivíduo. Então, todo o processo que vai haver uma reeducação alimentar, você tem que mudar todo o contexto da família inteira. Porque senão a pessoa não consegue, ela faz por um tempo e abandona. Então, a gula já sendo algum problema do espírito, eu atuando devagarinho na matéria e nos costumes, dá para a gente atingir o lado espiritual. E aí também tem que ver, porque às vezes essa gula ela pode estar relacionada a uma compulsão alimentar, que tem relação com o emocional. Sim. Muito. A alimentação ela está muito relacionada ao emocional do indivíduo. Então, hoje não tem mais como a gente ter esse olhar à nutrição de pensar só no lado do alimento. Você tem que pensar... Tem que ser um conjunto. Um conjunto. Como está o emocional. Então, às vezes, esse paciente ele vai precisar de ajuda médica, de um psicólogo. Por quê? O que ele está querendo preencher com o alimento? Sim. Às vezes, é o que a gente fala, uma fome emocional. Ele está sentindo falta de alguma coisa, carência de alguma coisa e tenta compensar isso com alimento. Independente de idade. Sim, outras pessoas tentam compensar isso com droga, álcool, cigarro, né? São as compulsões. Marcelene, muito bom conversar com você. Pena que estamos chegando no final desse terceiro bloco. Eu agradeço. Você tem alguma mensagem para deixar aí para o nosso público? Eu espero ter contribuído para esclarecer algumas coisas e dizer para as pessoas que busquem ter uma alimentação saudável, com produtos mais naturais, para que a gente possa, já que agora nós temos uma longevidade, né, nós estamos vivendo mais, que a gente tenha uma boa qualidade de vida e que possamos envelhecer com autonomia, com saúde, para sermos cada vez mais felizes e trilharmos a nossa jornada evolutiva. Obrigada, Marcelene. Espero que você esteja conosco muitas outras vezes. Muito obrigada, agradeço. E nós encerramos esse terceiro bloco do programa Dualidade, pedindo a sua participação. Escreva para a gente, mande seus comentários, sugestões, críticas, dualidade@tvmundomaior.com.br. E quer assistir esse programa e outros, youtube.com/TV Mundo Maior, e curtindo, compartilhando o nosso programa, facebook.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia e eu espero você no próximo programa. Até lá.